Olá, nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar de um tema extremamente polêmico, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que proíbe a implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges. Na verdade, cria regras, né? Nós vamos explicar um pouco melhor essa situação, porque nos últimos anos muitos casais têm adotado essa possibilidade, né, de congelar os embriões para ser usado talvez no futuro. Mas quando um dos dois morre, como fica essa situação? Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa o professor de Direito e também advogado, Dr. Alexandre Dalla Bernardina, com quem a gente conversa já a partir de agora. Dr. Alexandre Dalla Bernardina, seja muito bem-vindo aqui ao programa em destaque, viu? Obrigado. Olha só, vou falar sobre essa questão, né, essa polêmica que nós já abrimos o programa comentando, essa decisão muito recente, né, do Superior Tribunal de Justiça, que cria essas regras, na verdade, né? É um assunto muito polêmico, como eu falei, muitos casais têm feito isso nos últimos anos, não é mesmo? Exato, muitos casais têm feito isso e é algo que ainda não foi regulamentado pelo legislador. Existem normas do Conselho Federal de Medicina que estabelecem diretrizes, mas efetivamente falta uma legislação específica sobre o tema, o que acaba ensejando esses decisões judiciais e esses litígios que acabam sendo levados ao judiciário. Teve um caso específico que foi levado ao STJ, especificamente, né? Você estava comentando comigo antes do programa começar, de uma situação dessa, não foi? Exato, um caso concreto que foi proferida uma sentença, depois reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e posteriormente modificado o acórdão pelo STJ por um placar apertado pela quarta turma, 3-2. O caso é interessante e ele sintetiza muito essa questão, porque na situação específica, um casal no qual o marido já estava no seu terceiro relacionamento e ele tinha apenas filhos no primeiro relacionamento, do primeiro matrimônio. E aí, quando ele, nessa terceira relação, ele decidiu, juntamente com a sua convivente, congelar, utilizar as técnicas de fecundação e congelar embriões para que pudessem ser utilizados no momento posterior. Sim. E quando se faz esse procedimento, há um questionário, e ele respondeu esse questionário dizendo que, no caso de falecimento de qualquer dos cônjuges, isso deveria ficar com a custódia do cônjuge sobrevivente. Bem, o fato é que houve o falecimento do homem, no caso específico, Sim. E depois que houve o falecimento, a viúva quis utilizar esses embriões. E então, os filhos do primeiro casamento da pessoa falecida ajuizaram uma ação em São Paulo pedindo a proibição. Num primeiro momento, o judiciário, em sentença, declarou a proibição. Sim. Houve um recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou a sentença e disse que era possível sim a utilização. E por fim a questão chegou no STJ. E o STJ, agora recentemente, decidiu por um placar apertado que no caso específico não era possível se utilizar os embriões, mas por uma questão formal. Qual seja, não existia uma declaração clara, expressa e categórica no sentido de que esses embriões poderiam ser utilizados mesmo após o falecimento da pessoa, de um dos cônjuges que utilizaram o material genético para esse embrião. Agora, doutor Alexandre, na prática, essa decisão, né, do STJ, ela muda então até, ela acaba dando até um entendimento jurídico para outras situações iguais, né? Para aplicações parecidas. Ou seja, de imediato o que muda é que a pessoa tem que deixar isso expresso em vida. Exatamente. O que o STJ sinalizou nesse acordo foi que é importante o planejamento por parte das pessoas que pretendem congelar esses embriões para uma utilização futura. E aí o instrumento jurídico adequado é por meio de um testamento que pode conter não apenas questões patrimoniais, porque geralmente se fala em testamento, se pensa apenas em disposições patrimoniais, mas o testamento também serve para disposições relativas à pessoa, como por exemplo a utilização ou não desse material, desse embrião deixado com o material genético do falecido. Agora, uma discussão polêmica, né? Por que esse assunto fica tão polêmico nos dias atuais ainda, doutor Alexandre? O assunto é polêmico porque o Congresso Nacional não enfrentou a matéria com a profundidade que deveria.
deixando uma zona de insegurança jurídica que acaba conduzindo ao judiciário e tornando, e nós vivemos num país em que já há uma forte intervenção do judiciário em muitos momentos, porque não há uma regulamentação expressa. No caso específico, não há uma regulamentação exaustiva como deveria haver. O Código Civil ainda é muito lacônico quanto a essa matéria, até porque são temas atuais, são questões atuais. Entendi. Ou seja, acaba, como o senhor falou, né, acaba deixando essa possibilidade, né, em aberto. O próprio Congresso Nacional, a gente está falando da Câmara e do Senado, e acaba que o Poder Judiciário tem que tomar uma decisão, tem que dar o parecer final. E às vezes cria até essa rivalidade que existe hoje na atualidade também, né, de revogar e às vezes até discutir o poder, né, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, né, do STF e de outras, mas explica-se até nesse caso. A gente está falando de um caso específico, né, dessa proibição, dessa exigência de regras para a implantação de embriões após a morte dos cônjuges, mas isso vale também para outras situações, não é mesmo? Com certeza. No caso específico, o recado que o STJ deixa muito evidente é que as pessoas que pretendem utilizar essas técnicas de fertilização têm que ir um pouco além quanto ao planejamento. Pois muitas vezes uma zona de incerteza poderá frustrar aquilo que seria eventualmente a vontade da pessoa falecida. Claro. Então é preciso realmente expressar isso num documento. Tá certo. Doutor Alexandre, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, a gente conversa um pouco mais sobre esse e outros casos, né? Uma decisão, como a gente falou agora, recente do STJ, que proíbe a implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges. A gente volta já já com o programa de destaque. Não sai daí. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo o professor de Direito e advogado, Dr. Alexandre Dalla Bernardina. A gente falou no bloco anterior já sobre essa decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe, né, a implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges, ou na verdade cria regras, como a gente disse anteriormente, né, cria regras específicas, isso tem que estar expresso, né, a vontade do casal tem que estar expressa para que em caso de morte, de falecimento, você possa utilizar o embrião. Essa foi a decisão do STJ. Agora, doutor Alexandre, é muito importante também, acho que esse assunto acaba trazendo à tona também a importância também do planejamento patrimonial, né? Ou seja, a família ela também precisa ser planejada e o testamento, né, nunca, talvez foi tão importante quando a gente fala, nesse caso, em outras situações também. Perfeito, porque do contexto atual, em que as famílias, nós até falamos na faculdade, em que não existe mais a família, existem as famílias. Há uma diversidade que é muito saudável e que é uma diversidade contemporânea. Os modelos familiares hoje são muito diferentes daquele imaginado pelo legislador em 1975. Por que eu falo de 1975? Porque o nosso projeto de Código Civil data de 75. Nós passamos aí desde 1975 pela possibilidade do divórcio, pelas uniões homoafetivas, pela parentalidade socioafetiva. Então há uma série de reconhecimentos de vínculos familiares que modificaram muito a estrutura da família e, consequentemente, dos direitos sucessórios. O Código Civil e o direito das sucessões, ele foi imaginado por uma família matrimonial constituída de forma indissolúvel, em que existiam filhos apenas matrimoniais daquele único matrimônio. Então, qualquer modelo que se diferencia desse modelo estanque definido pelo legislador, ele acaba demandando uma necessidade de um planejamento. Sim. Porque, repito, é importante nós reconhecermos a legitimidade dessas novas famílias. Legitimidade essa que já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, como a família homoafetiva, como os vínculos advindos, por exemplo, eventualmente um enteado, uma enteada, o padrasto, a madrasta quer realmente deixar uma parte, uma parcela do patrimônio, da herança para essa pessoa. Então, isso só é possível por meio de um planejamento, que nós falamos do testamento, que é muito utilizado, mas eventualmente tem outras formas também de se realizar um planejamento, por meio de doação, por meio de uma partilha em vida. Efetivamente, quando se alonga e se foge daquele modelo tradicional, na maioria absoluta das hipóteses,
o planejamento é necessário. E não apenas porque muito se fala em testamento, em planejamento, pensa-se apenas em fortunas, em que isso seria adequado apenas para grandes fortunas. E não, a classe média também precisa de realizar um testamento, eventualmente para deixar, por exemplo, um direito de usufruto de uma casa, uma divisão sem litígios que acabam, na verdade, tornando menos tumultuado essa partilha posterior. Agora, quando a gente fala em testamento, né, essa burocracia para se fazer o testamento, é algo que as pessoas meio que fogem um pouco, né, dessa questão dessa burocracia. É caro fazer um testamento? Como que é o processo? Tem custo? Né? Como que é o processo para fazer um testamento? Olha, o testamento pode ser um testamento particular, em que a pessoa declara por um instrumento particular, mas como há uma série de requisitos, a lei é muito rigorosa quanto a isso, que podem invalidar o testamento, é necessário procurar uma assessoria de um advogado, para que o advogado possa orientar a pessoa na elaboração desse testamento. E há também o testamento público, em que é aquele testamento realizado perante o cartório, que pode ser, inclusive, pouco utilizado, o testamento cerrado, que é aquele testamento realizado e fechado pelo tabelião, para que seja mantido o segredo desse testamento até o momento do falecimento do testador. Então, há uma série de espécies de testamento, mas é cada vez menos burocrático o testamento. É custoso? Um testamento particular, ele não vai demandar maiores custos, a não ser a assessoria de um advogado. Certo. Um testamento público vai demandar uma escritura pública de testamento, que o valor depende da quantidade de patrimônio declarado. Certo. Mas digamos que é muito mais econômico do que um inventário judicial, que pode ser evitado com o testamento. É muito mais econômico do que o desgaste patrimonial, financeiro e até pessoal advindo de um inventário que muitas vezes demanda décadas, 10, 20 anos para um desfecho. Entendi. Tá certo. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao doutor Alexandre Dalla Bernardina, professor de Direito e também advogado, hoje conversando com a gente um pouco sobre essa decisão recente do STJ, sobre a questão da implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges e também falando também sobre a importância, né, do planejamento patrimonial. Doutor Alexandre, foi um prazer, muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Dr. Alexandre Dalla Bernardina, é só acessar o nosso site, sinoticias.com.br. A gente se vê a qualquer hora na Record News, também na TV Sim. Um abraço para você, até lá!